Eu senti de fato que se eu não tivesse feito o curso de fechamento, o closer, eu não teria fechado. Porque teve vários momentos ali que se fosse eu antes do curso, mandar uma mensagem, o cara não me responder, então deixa quieto, vou cuidar dos clientes que estão aqui dentro, estão me ligando, estão pedindo alguma coisa. E aí aquele negócio na cabeça, você vai mudando o mindset. Então, peraí, faz follow-up. Então botei follow-up. A apresentação. E aí quando fechamos, eu falei, fechamos um cliente do zero. Depois a gente viu que a gente, na verdade, tinha um monte de projeto travado lá, certo, e começou a sair. Aí começou a ficar mais fácil as aprovações. Aí, de fato, a gente validou. Não, então, isso também vem do curso. Seja bem-vindo a mais uma live com estratégias para ajudar você a fechar mais contratos para sua empresa de TI. Eu sou o Ronald Perrini e eu convidei aqui o Wellington para ele compartilhar a história dele. Wellington, obrigado pelo convite. E obrigado por ter aceitado aqui fazer essa live comigo. Eu que agradeço, Ronald. Espero contribuir com a galera. Show de bola. E olha, não tem script, tá bom, Wellington? Tá. Aqui eu vou fazer as perguntas, eu já tenho algumas coisas que eu quero muito perguntar para você. E para mim é legal você compartilhar as coisas que estão dando certo para você, qual é a forma que você pensa, e eu quero ouvir também um pouquinho a sua história. E eu tenho que fazer uma pergunta aqui de auditoria, tá bom? Porque eu estou trazendo pessoas que estão no campo de batalha, que estão fazendo. Você, nos últimos 2 meses ou 3 meses, você fechou entre mais de 10 mil, entre 10 e 50 mil em novos contratos? Fechamos. Estamos validados. Está validado. Então tá bom. Então, beleza. Wellington, primeira coisa que eu queria te perguntar é como que você se tornou empresário? Por que você começou a empreender? Bom, eu comecei muito cedo com TI, né, Ronald? Eu cheguei até para falar com você uma vez, eu comecei com TI bem novo mesmo. Eu passei por toda aquela fase de BBS, de MSX, de TK3000, peguei os modems US Robotics lá. Então foi desde lá de trás, né? Cursinho de DOS, WordStar, Lotus 123, DBase 4, Clipper Summer, que a gente só usava para compilar, não usava para programar. Então veio desde lá de trás. Isso que ano? Rapaz, faz uns... Pô, isso deve ser o quê? Eu vou chutar ano 98, 99? Eu tava com 10, eu ganhei o meu primeiro computador lá com 9 para 10, eu tô com 38, 28 anos que eu ganhei. Tá. Caramba! Comecei com isso, bem lá atrás mesmo, né? Eu já dei manutenção em impressora martelo. Então foi bem lá atrás. Mesmo, Pegando fita magnética, naquelas de rolo ainda. Então tem bastante história aí na cachola. E aí nesse processo empresário? Então, nesse processo todo fui caminhando. A Bug Busters, eu fui trabalhando em outras empresas, fiz estágio não remunerado na época, precisava fazer, fiz o curso eu entrei como técnico eletrônica, porque já sabia TI, já mexia com TI, já dava aulas numa escola, chamava Highway Informática em Guarulhos. E aí eu peguei e falei, vou fazer eletrônica porque TI eu já tenho, eu queria ter uma ideia mais do hardware, essas coisas todas, e naquela época era muito segmentado, né? A gente tinha o pessoal que mexia com hardware, o pessoal que mexia com software. Né? E rede já era uma coisa que estava vindo, a gente ainda fazia lap link com cabo paralelo, depois veio coaxial, rede coaxial. Né? Na época dos IBM ainda era o MAL, né, que a gente usava, não era nem switch. Então a gente pegou toda essa fase aí, então era muito segmentado. Então, como eu queria ter uma experiência na área de hardware em si, então eu fui para eletrônica, e aí precisava fazer estágio, comecei com estágio nessa área. Aí eu fui estagiário da Bug. Eu saí dessa empresa que eu estava fazendo estágio, fui estagiário da Bug Busters. Bug Busters é a sua empresa? A minha empresa, eu fui estagiário dela. Eu não sou muito bom de dados. Sua empresa já existia, então. Então já. Você... Não sou fundador. Interessante. Você não é fundador. Não, a Bug tem 26 anos de mercado. Caramba, tá. E aí você entrou, então, como estagiário e virou sócio. Eu fui como estagiário, saí, mexi com a parte de servidor, impressora, arrumamos fonte com osciloscópio na época, toda aquela parte mais de hardware mesmo, né? Certo. E aí eu saí, voltei para essa primeira empresa que eu tinha feito estágio, saí de lá como coordenador de TI, fui para o Data Center, fui para a construtora, virei gestor de TI mesmo, gerente de TI. E aí na faculdade, na época, o sócio da Bug, na época, o fundador, o Wilson Pereira, hoje é um grande amigo, ele precisou de ajuda para fazer a recuperação de um dado, de uma máquina do escritório lá, de um cliente deles. E a gente, na época da faculdade, estava mexendo com Minix ainda, não era nem o Linux.
E a gente já estava fazendo compilação de NTFS, algumas coisinhas para fazer leitura. E nessa época a gente conseguiu fazer a recuperação com esse aplicativo que está sendo desenvolvido na faculdade. Eu fiz o Uhum, Mackenzie, fiz SI no Mackenzie, desenvolvimento, uhum. e Entendi. eu consegui ajudá-lo. Aí nessa daí foi aquela brincadeira, né? Do tipo, eu já estava trabalhando com data center, estava trabalhando como coordenador de data center, Certo. e saí de lá como gestor, já estava como gestor, e aí ele brincou nesse dia que a gente foi fazer uma ajuda para ele. Tipo, e aí, quando é que você volta a trabalhar comigo? E aí eu já estava pensando, Hum, esse negócio de bater ponto não era muito para mim. E eu uhum. sempre troquei de empresa, então assim, era sempre um ano e pouquinho em cada empresa, porque quando a gente colocava projetos, e aí começava aquela coisa do tipo, agora não tem budget para fazer, eu falei, agora eu vou sentar aqui e vou esperar 10 anos, então vai para o próximo. Aham. Entendi. Então, Não é sempre lugar para mim, né? aí troquei muito rápido. Ele brincou, falou, quando é que você vem aqui trabalhar comigo? Aí eu falei, ó, como funcionário nunca mais, eu tô pensando em abrir uma empresa, quem sabe a gente vira parceiro. Aí Ah! passou um tempo, e eu, na Aham. verdade, assim, naquela época, esse trabalho que a gente fez de recuperação de dados meio que salvou a pele, né? Sei. A pele Ter, dele, né? Dele, isso, é. O que que acontece? Vamos lá. Você ajudou a recuperar dados. Você falou que você construiu um sistema, uma aplicação que lia arquivos NTFS, não é isso? Isso, mas ele E reconstruía de uma outra forma a leitura, porque co- não tinha muito softwarezinho tipo que a gente tem hoje agora de recuperar. hoje é, né? Hoje, enfim, e aí você conseguiu recuperar os dados e o cara pensou, pô, o Wellington é bom. O Wellington tem conhecimento, né? Porque não é qualquer um que fazia, que tem Sim. conhecimento para fazer isso, né? Você precisa ter o conhecimento de, cara, de sistema operacional, de arquitetura, você precisa conhecer. Enfim, então ele já sabia que você era bom, A gente sempre né? manteve contato, desde a época do estágio, a gente sempre manteve contato, ele é um grande amigo, sempre foi um mentor, na verdade, acabou se virando um mentor, então ele sempre me acompanhou. É que Certo. E nessa daí aí? ficou me devendo, né? Então, assim, né? é, Salvei os dados, aí quanto foi? Deixa pra lá, no dia que eu precisar, você me ajuda. E aí brincou com esse negócio. Depois de alguns meses, ele me chamou de novo, falou: olha, eu preciso de ajuda nessa parte técnica, quero alguém que venha tocar a parte técnica, e eu cuido da parte administrativa, outras coisas, porque na verdade ele também começou como técnico eletrônico lá atrás. Né? Ah, tá, A Bug certo. foi uma das primeiras autorizadas técnicas de IBM do Brasil, na época que veio os Aptivas, que não Uhum. tinha autorizada, e veio um lote de HDs com defeito, eles precisavam, porque era primeiro PC, né, que chegou para cá comercialmente, então Sim, sim, eles sim, precisavam sim. homologar autorizada rápido. Então ele até Entendi. andava naquela época a gente estava com pager, né? Quando ele começou a empresa, Eu ele tinha tinha, PC da IBM, mas eu nunca tive Page, não. Mas meu pai tinha. a gente usava como técnico na época. A gente recebia o pager, que ele ligava para a gente, pegava o pager com o número do próximo cliente. Então a gente já fazia Uhum. a rodízio na rua fazendo isso daí. Então, Certo. ele já tinha esse background, mas é uma pessoa que se formou com a parte de negócio, se formou com a parte de indústria também. Então, ele é uma pessoa bastante inteligente. Ele falou: Ó, eu preciso de apoio aí na parte técnica, vamos conversar naquele negócio lá de abrir empresa, porque a gente não precisa não virar sócio. Então, eu voltei depois, acabou pensando, porque eu estava na época de fazer outras coisas, outra faculdade, tudo, de sair para fora, teve uma oportunidade de sair do Brasil, eu ia Uhum. trabalhar fora, então teve uma série de daquela coisa, né? Você está numa empresa boa, você está galgando, né? Aquela coisa, vou ficar o CLT, vou crescer dentro da empresa ou vou abrir meu negócio, né? Entendi. E aí eu E aí? vim para ser sócio da Bug. Certo. É, Ele chegou para você e falou: ó, preciso de alguém para tocar a parte técnica e tal. Você quer? Ele te ofereceu. isso. E aí? Aí foi um tempo para decidir, né? Porque para tomar decisão é complicado. Então, no final, e as contas também, já ganhava mais em outra empresa, não dava para cobrir salário. Então, as Hum, contas para poder arriscar tinha que ser o quê? Quanto o mínimo que eu preciso, né, de recebível para só pagar as contas. Não sobrava nem para pizza. E aí a gente fez um acordo em cima disso, mas com potencial. Aí o acordo já naquela época que eu já fiz com ele já foi pensando em se chegar a X de faturamento, eu tenho oportunidade de comprar mais X, chegar a X, eu tenho oportunidade de comprar mais X. E a única requisição foi que as definições técnicas, mesmo sendo sócio minoritário, a palavra final era minha, independente dele ser majoritário. tá. Entendi. Legal. Então, nas decisões técnicas era isso aí. Essa foi a única coisa do acordo nesse sentido. Mas uma pessoa que já tinha Uhum. confiança, já confiava em mim, então deu Sim, tudo sim, certo. sim. Foi muito bom para a gente nessa época. E aí, por conta da faculdade e tudo, a gente já veio trazendo um conceito diferente, pela minha experiência e tudo que a gente já tinha. Então, a Bug era uma empresa basicamente atendia pessoa física, jurídica, era autorizada técnica IBM, mas era muito focada no hardware. A gente Uhum. consertava, naquela época a gente não trocava peça, né? Você consertava a peça.
Certo. Você tinha que ressolda, todo esse monte de coisa ali na bancada. Hoje em dia troca, né? A gente tinha um contrato com a própria IBM, então a gente tomava conta das máquinas que ficavam dentro da IBM na época, Tá. e tinham técnicos alocados lá dentro. Então foram vários projetos interessantes naquela época, porque a gente tinha um conhecimento técnico grande nessa parte toda, então a gente teve alguns contratos grandes de ponto eletrônico na Prefeitura de São Paulo, terceirização do próprio recurso de hardware da própria IBM. A gente depois virou Easy Service, então assim, mandavam todos os notebooks do país inteiro lá para Bug. Caramba! E Wellington, então o carro-chefe de atendimento era IBM. Era IBM. O hardware, era soluções da IBM, vocês iam lá e resolviam. Tá. O carro-chefe era IBM. Aí a gente, quando eu na faculdade já estava estudando IT e COBIT para o TCC. Isso foi que ano? Rapaz, sou ruim de data. Tá bom. Mas acho que 2004, 2003, mais ou menos. Tá, então já foi 2004, 2003. Tá ok. Eles não tinham, não se falava de COBIT IT aqui no Brasil. A documentação ainda era em inglês só, então isso aí. E a ideia do TCC foi o quê? Foi criar uma metodologia usando a governança do COBIT e as boas práticas do IT para prestação de serviço, só que tentar fazer um pocket disso aí daquilo do que realmente era importante para uma pequena empresa nacional. Então a gente criou uma metodologia de gestão já nessa época. Perfeito. Então aí começou a abrir o leque. Saímos de uma empresa de hardware, puramente hardware, começamos a trabalhar com rede e com software, servidores, porque eu já trouxe background do data center, já tinha NT, já trabalhei com Novell, então era uma coisa que estava muito fora da Bug, eu já vim com especialização disso de fora. A gente já tinha feito um app grande. Começou a botar um braço agora, criando uma área de infraestrutura mesmo, e serviços, né? E quase ninguém fazia, né? Pelo nosso tamanho, o tamanho que a gente tinha, muita pouca empresa fazia. Certo. E a gente começou a agregar gestão. Então já foi a época que a gente começou a agregar gestão. Eu estava terminando aí eu estava terminando a faculdade, estava fazendo uma pós em planejamento estratégico para TI, e a gente começou a fazer a questão da como que a gente vai levar gestão. Nesse momento a gente viu que 80% Pareto, né? 80% do trabalho era pessoa física e dava 20% do lucro só. Certo. Então a gente cortou o atendimento à pessoa física e focamos só no jurídico, na pessoa jurídica, diminuímos um pouco o escopo da empresa em relação ao número de funcionários, porque a gente atender bem menos, só que a gente começou a dar foco realmente naquele que trazia rentabilidade. E aí viemos nessa seara aí, de começar a fazer a parte do estratégico, de conversar com o cliente sobre parte estratégica, né? Onde no país, na época, a maturidade sobre planejamento estratégico já era uma coisa de outro planeta, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a parte de gestão de IT, o COBIT, eu acho que foi em 2006. Eu trabalhava numa empresa que eles passaram a implementar. E aí eu lembro que o consultor ia lá, estava implementando, e eu era júnior. Eu acho que eu tinha sido efetivado ali de estagiário para ser analista júnior, e eu lembro que o consultor estava implementando aqui. E eu sempre fui uma pessoa que muito curiosa, assim, eu sempre gostei de conversar e de entender. Eu nunca aceitei explicação meia superficial, sabe? Para mim, eu sempre fiquei muito chateado quando alguém que me explicava alguma coisa superficialmente. Assim, acho que até hoje eu sou um pouco assim também. Eu preciso entender mais a fundo e tal. E ali eu lembro que eu conversando lá com o consultor, acabei ficando amigo. Inclusive, depois, né, esse consultor virou empresário. Cara, tem uma empresa no Canadá, tem equipe de desenvolvimento do Canadá, sabe? Já convidei ele para fazer uma entrevista. Ele virou diretor da Mongeral, enfim, da empresa de seguros Mongeral, virou diretor geral, virou sócio da Mongeral. Então, hoje o cara não é pouca coisa, não. Tá bem de vida. Mas, enfim. E aí, cara, foi a primeira vez que eu vi. E depois eu tive uma proposta para trabalhar na Tivit. E a Tivit é uma empresa de data center. E ela lá toda seguindo a linha do IT e COBIT. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com isso. Agora, realmente, nesse período de 2006 a 2008, sabe, 2009, isso era um boom. Poucas empresas sabiam. Como é que foi que você começou a descobrir que isso era uma oportunidade em entrar em gestão? Então, na verdade, assim, o Wilson, que era o meu sócio na época, ele sempre falou para mim, né? Mesmo na hora que eu fui escolher a faculdade, eu prestei para várias universidades na época, e ele falou, presta administração, que o conhecimento técnico você já tem. Tá. Então, ele falava assim, presta administração. Administração você vai usar para a vida inteira, independente do que você for fazer. Ele sempre falou isso para mim. Por fim, eu passei em administração na USP, mas escolhi
fazer SI no Mackenzie. Era mais próximo do que eu queria e tal. Falei, não, vou fazer SI. E, e me arrependo hoje, hein? Hoje, se eu tivesse que. Acho que quando eu for orientar minha filha, eu vou falar para ela: falar, faz administração, porque Tá. a gente precisa disso, né? Então já sempre teve esse viés. Depois a pós foi em planejamento estratégico já. E durante o próprio curso do Mackenzie de SI, era um curso que já tinha matérias de administração, já trazia bastante coisa no nível estratégico. A ideia era O formar que alguém com é SI? sistemas de informação. Sistema de informação? É. Mas a ideia era pegar um pouco do dev, né, com uma carga de administração. Então já era, não era Entendi. ficar focado só nisso. Já tinha direito básico, já tinha administração 1 e 2, então já tinha uma carga administrativa dentro do curso. E aí depois teve a especialização em planejamento estratégico de TI, que já era realmente a gestão da TI, né? Como ser um gestor de TI. Então, assim, não era questão de, vamos dizer, tecnicamente a gente aprendia já ali, né? Nos livros, não era nem internet, era BBS, já tinha o suficiente ali. Então a ideia era, na verdade, tentar completar esse conhecimento, né? Tá. E aí aumentou quando eu me tornei empresário, porque eu falei, eu preciso estudar mais sobre esse assunto. Certo. Então, tanto que depois eu entrei no MBA, foi FAAP na época, que já era gestão estratégica. Então já foi administração, só que no nível de pós, de MBA, Certo. não no nível de base, né? Que era Tá. mais Deixa eu aplicação fazer prática. uma pergunta aqui. O que passava na sua cabeça? O que você enxergava naquela época que, se você aprendesse administração, gestão, que oportunidade você já enxergava naquela época? A Por que gente, você achava que isso era bom, era importante? além da aplicação no próprio negócio, a gente via que quando eu ia conversar com os clientes para fazer um atendimento, como é que era o nosso fluxo de entrada, que manteve a empresa durante muitos anos? Nós éramos autorizada, nós éramos convidados pelo cliente para ir lá fazer uma alteração de peça, uma troca de peça, alguma coisa do tipo. Então, Perfeito. quando entrávamos lá, não era a terceirização TI não era uma coisa tão comum de ter gente interna. Então, Hum, não tinha, na verdade, ao contrário, era mais pessoal interno e assim, às vezes muitas empresas não tinham a TI. Então chamava avulso quando precisava, era uma coisa mais assim. Então, a gente já conversava com o cliente e aí era a entrada para vender os outros produtos, né? E é o que eu falei para você, o diferencial nosso naquela época, a gente já oferecia o trabalho de gestão da TI quando o pessoal ainda falava de suporte lá atrás. Então, e a conversa com os donos, sempre o feedback foi, pô, vocês entendem de negócio, a diferença é uma diferença muito grande. Eu falava a língua dele, né? Idioma do cliente, na verdade. A gente não ficava preso já no techniquez. Então era uma facilitação isso tudo, de conhecer de fato. E, de fato, como gerar valor com a TI. Eu acho que você tendo uma noção de como o negócio funciona, é por isso que eu falo, eu defendo que é o que o meu sócio na época defendia, que é a base da administração, você vai saber como que é a cabeça do cara do outro lado. certo. Seja se você vai ser um CLT, você vai saber o que a empresa espera de você, porque ela está lá no fundo, lá no topo, é as pessoas que estão administrando. Né? Então, Uhum. a geração de lucro, quais os objetivos principais, aquela coisa toda, ela sempre teve muito arraigada no pensamento de oferecer um serviço diferenciado. E Hum. aí era uma oportunidade por conta disso, porque a gente já se diferenciava na hora que a gente conversava com o cliente. Já era uma linguagem diferente, já chegava lá falando, bom, para eu fazer o planejamento estratégico de TI, eu preciso saber qual é o seu planejamento estratégico de negócio. E aí o Hum. cara já não tinha, né? Quem tem planejamento, né? Até hoje você pega isso é uma coisa para as grandes, né? É. Então já aí teve alguns casos e aí por que aí até o motivo do Wilson que teve o split, né? Quando saiu o sócio fundador da empresa, Ah. que aí eu virei o sócio majoritário, porque nós fechamos um cliente que era assim, ele falou eu não tenho, ele falou como é que eu faço isso? Então eu comecei a orientação, Ou falei seja, ó, o cliente não tinha nem PDTI e nem planejamento estratégico, né, é, de negócio. é assim, qual que é o teu planejamento para o ano que vem? Ganhar dinheiro, ganhar mais que o ano passado. Né? Mas quanto você pode ganhar mais do que o ano passado? Não sei. Para quem que eu pergunto isso? E aí na verdade, eu comecei um trabalho de consultoria, mas não era nem remunerado por isso. O trabalho nosso era para eu fazer o PDTI, para eu fazer o que a gente chama de PET, que é o Sei. PDTI, em vez de plano diretor, é o planejamento estratégico de TI. Sim, tá. Eu precisava do plano dele. Então, para eu fazer um bom trabalho, era um cliente que foi um tamanho interessante para a gente na época, um cliente maior, Aham. eu precisava concluir isso. Então, a brincadeira foi até engraçada, porque a gente colocou um computador na sala, não era notebook, era o PCzão mesmo, não tinha notebook, não era acessível como é hoje, não tinha esse negócio do celular, né? Então eu coloquei ali um ICQzinho ali, tela com tela na tela dele, e aí Ah. eu falei, chama o gerente comercial, eu vou te passar as perguntas, fala que eu tô aqui de secretário, né?
E aí eu mandava as perguntas e ele fazia pro cara. Então, assim, quanto que a gente vai crescer ano que vem? E dava risada, né? O cara de vendas respondia, dá para crescer 20%. Aí, de onde chegou esse número? Que benchmark você tem? Vai ser diminuir? E como é que, e em termos de lucratividade, qual é o teu plano para fazer atingir isso? Vai aumentar market share? Vai fazer canal novo? Então, era todo planejamento mesmo. Terminou a reunião, ele falou, cara, quanto que é isso? Eu não quero, eu quero isso daí, eu preciso disso. E aí eu conversei com o meu sócio na época e a gente fez uma análise. Então ele falou assim, olha, isso aí, eu brigava com ele que eu queria budget para contratar mais técnico. E ele brigava comigo que não tinha mais budget, então ficava aquela coisa toda. Então eu falei, ó, próximo budget eu consegui colocar aqui dentro é para colocar técnico, né? Caramba. Então, peraí, segura aí, que eu tenho que fazer um parêntese aqui, que é, olha só, você ia fazer o seu trabalho, gestão da TI para esse cliente, só que você precisava de informação de negócios dele. O cliente não sabia, não tinha conhecimento, ou não aplicava isso, não fazia planejamento de negócio. E aí, Não era cultura. você fez junto com ele, não era cultura, você fez, ajudou a ele, e aí o cliente perguntou, tá bom, quanto eu te devo? Você, não, tudo bem. E aí foi aí que a ficha caiu para você, que tinha uma oportunidade de você vender isso, porque hoje, qual é o maior diferencial da sua empresa, da Bug Busters? Bom, o que aconteceu? Esse trabalho é um trabalho que a gente não faz hoje ainda. A gente não faz planejamento de negócio. Hoje eu indico alguns parceiros para fazer esse levantamento. Isso era um diferencial, porque, na verdade, para chegar até isso daí, a gente tem que conhecer negócio de fato. Empresas de TI que têm esse conhecimento de negócio, que leva para ele um diálogo, e quando você explica, você não explica assim, ó, eu vou colocar um Office 365 aqui, né, para você licenciar o Office, para você ter um e-mail que não é do XPTO, que é baratinho lá, que eu brinco, né, que esses de R$19,90 você contrata hospedagem e ganha um e-mail de brinde, eu falo isso pro cliente, né? Então, fala, você vai falar para o cara de produtividade, você vai falar para o cara como ele vai ganhar dinheiro com isso, você vai falar para o cara como que ele vai ganhar segurança com isso. É aqueles pilares que a gente fala que o cliente ele quer três coisas, né? Aumentar lucro, que a gente como empresário quer. Aumentar lucro, diminuir custo e diminuir risco. Então, se a gente colocar as coisas nesses três pilares, você começa um diálogo, porque você está entendendo, você está colocando o que o cara vai ter de vantagem em relação a isso. Perfeito. Então, nessa época, ele queria o trabalho de consultoria de negócio. E eu precisava colocar budget na empresa. Então, eu aceitei aquilo Entendi. em detrimento de aplicar todo esse budget em contratação de técnico. Entendi. Isso daí rolou um tempo. O meu sócio, na época, ele na verdade, tinha mais conhecimento de negócio e de indústria. Ele tinha um background de GV, de indústria e tudo mais. Só que quem começou lá fui eu que tinha a minha... né? Aí chegou um determinado momento... Você comunicou, você que fez tudo. Chegou um determinado momento, o que aconteceu? Eu tava fazendo isso daí, tava tomando muito tempo, e eu falei, vamos lá, cara, vem pra cá e vai você, toca isso daí você. Só que era uma pessoa que estava acostumada a ficar dentro do escritório ainda, não era um consultor, então teve aquela preparação de ser consultor, não ser operacional, né? Separar as coisas todas. E aí ele assumiu isso. Entendi. Isso começou a caminhar e uma hora eu parei para analisar. Caminhou durante alguns anos, foi um cliente que a gente conseguiu realmente crescer a empresa em cima disso tudo. Esse contrato cresceu muito, porque ele começou a ir muitas vezes para lá, ele assumiu uma função grande lá dentro. Quando a gente foi fazer uma análise da empresa, da Bug, se eu tirasse esse contrato fora, porque a gente nunca teve comercial, sempre foi essa coisa da indicação, se eu tirar esse contrato fora, a empresa passa a dar prejuízo. Então eu já deixei de ser uma empresa 100% TI. A gente estava com um negócio lá que estava pagando um prejuízo da área de TI e remunerando sócios. Então, nessa conversa que a gente teve, já foi uma maturidade maior minha também, como empresário e tudo mais. Ele falou, cara, mas é isso que essa é a praia. Vamos fazer isso, vamos pegar mais clientes disso. TI é menos importante. Só que aí não era o que eu queria. E ele se descobriu, né? Porque ele ficou como sócio dono de uma empresa de TI durante muitos anos. Ele viu o quanto que ele poderia entregar de resultado no mercado, quanto que ele tinha de conhecimento para fazer um negócio maior. Então, o que a gente fez? A gente fez um split. Ele levou esse contrato para ele. Que legal. A empresa ficou numa situação de negativo e ele falou, ó, só que se 6 meses você não conseguir estar no break-even de novo, eu te ajudo a fechar e aí você vem trabalhar comigo nessa parte de consultoria. Certo. Aí nessa hora que eu assumi a Bug como sócio e os dois estagiários que começaram como estagiários com a gente, que era um estagiário técnico e a estagiária, que na verdade hoje são os dois sócios da empresa comigo. Que legal.
era a estagiária do Wilson, né? Que era estagiária, assim, entre aspas, é a pessoa júnior que estava ali aprendendo, pegando as coisas com ele, que era assistente dele, virou sócio, cuida do administrativo financeiro hoje. E o sócio técnico, o estagiário técnico meu, na época que estava treinando, era meu sócio hoje. Nossa, que legal. Então a gente aí formou, e aí a Bug não teve problema, a gente começou a pegar coisas que ele tinha um pouco de receio, começou a pegar recuperação de dados de storage, de rede na época, uma série de coisas maiores. E a empresa, a gente diminuiu o número de funcionários, né? Recoloquei os funcionários no mercado para não mandar ninguém embora. Alguns estão comigo hoje de novo. Então eu recoloquei, esperei entrar no break-even, peguei de volta. Tá, como é que. Wellington, me conta uma coisa aqui, só para eu entender. Seu sócio saiu, seu sócio levou um contrato que era grande, o faturamento, então, baixou bastante. Ele fez um combinado, foi para o negativo. Ele fez um combinado com você que se você não reerguesse a empresa, ele te ajudaria a fechar, pagar as contas de todo mundo e você trabalharia com ele, certo? Mas você conseguiu. O que você fez naquela época? O que você lembra que você fez naquela época para conseguir voltar e ficar no positivo, subir esse faturamento? Você lembra? Então, a gente, na verdade, assim, a palavra era meio assim, a água bate na bunda, né? Então você tem que sair fazendo. Então aquelas coisas que você, eu não tô perfeito, né? Aquele negócio do feito é melhor que perfeito. Acho que isso foi uma mudança de água. Então, assim, coisas que na época a gente sempre foi muito técnico, né? Eu e meu sócio, a gente é muito técnico. Então, assim, ele vai no limite de falar a formatação dessa storage com esse tamanho de cluster não é bom para o banco de dados. Entendi. Então, e para esse banco de dados, ideal é criar uma LUN separada, uma placa separada, fazer restrição de I/O e formatar desse jeito. Então, a gente vai muito na parte técnica, né? Entendi. Isso até porque é um background de IBM, né? Sempre veio dessa coisa mais americana, mais de treinamento, essas coisas todas. Então, a gente não pegava coisas que a gente não dominava assim, fosse o especialista master, né? E a gente viu que, na verdade, você não precisa disso, né? Aquele negócio das 10 mil horas caiu, né? A gente já fala que já caiu hoje, né? Você não precisa das 10 mil horas, você precisa das 10 mil horas para ser o mestre Jedi lá, mas você pode ser um bom esgrimista com bem menos e ser acima da média. Então, certo. acho que assim. Mas que negócio é esse da 10 mil horas? Eu não conheço, não. O que é isso? É que dizem que para você ser um especialista, depois eu te passo até o livro lá. Ele defende que para você ser um especialista em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de treino. Ah, tá. Entendi. Né? Então, e aí a discussão hoje é que isso aí caiu por terra, que é assim, você continua precisando das 10 mil horas. Então, o que separa de um generalista, assim, um especialista o cara investiu 10 mil horas né, naquilo. Ele fala que você pode ficar um especialista se tiver treino, se tiver muita prática, se tiver muito estudo em cima daquilo. Entendi. E aí hoje já se defende o contrário, assim, você tem as 10 mil horas, só que você não precisa de tudo isso, porque você não precisa de repente chegar nesse nível de ser o cara, ou master em cima daquilo. Você não vai ser o engenheiro-chefe daquela ferramenta, né? Você precisa saber para implementar e fazer funcionar e dar as devidas suporte, enfim, fazer direito, né? Mas não precisa ser nesse nível de profundidade. Então, a gente começou a pegar projetos que a gente não pegava antes. Então, assim, projetos grandes. Então, a gente atendeu clientes grandes que era aquela assim, se der errado, me fecha a empresa, né? Entendi. Mas como é que o cliente aparecia para você? Via através de solicitação de atendimento para produtos da IBM? Como é que o cliente chegava? Porque assim, você falou, eu passei a pegar clientes grandes que eu não pegava antes. Então, o cliente sempre esteve ali. Você tinha pelo menos uma relação com o cliente. Como é que ele chegava? Todo relacionamento era pela autorizada na época IBM. Todo relacionamento vinha, os principais relacionamentos vinham disso. O que a gente não pegava é porque, assim, com esse background, o nome, né, de parceiro IBM, às vezes apareciam projetos do tipo, você consegue fazer uma recuperação de dados, só que é uma empresa muito big. Não, da própria IBM, mas assim, não é um background autorizada. Então nós não pegávamos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente não pegava, a gente começou a pegar. Você faz um projeto XPTO, que era um projeto, essa era muito acima do que a gente estava acostumado. A gente atendia a pequena. E a gente passou a falar, vamos atender a grande. A gente tem background para isso, a gente tem know-how para isso. Quando a gente começou a colocar em prática, a gente falou, gente, está perdendo tempo, porque a gente tem realmente esse background, né, de fazer isso tudo. Isso aí fugiu um pouco da linha do atender o pequeno e médio com estratégia. Sim. Isso já era pesado, mais técnico, era o comecinho da empresa. Mas na época você não queria recusar nada. Chegou, fechava e vendia. Certo. Virava a noite lá, teve várias
várias histórias, aquela de você virar à noite lá, quando eu fui pegar o carro de manhã para comprar lanche pra gente tomar de manhã, tinham levado as rodas do meu carro. Nossa Na Senhora. garagem, a gente trabalhando lá dentro, né? Nem vimos. Tava o carro no cavalete. É Então, mesmo, cara? é, teve umas coisas legais aí no meio. Enfim, aí foi isso. Então, a gente, na verdade, começou a aceitar risco. Na verdade, assim, eu acho que o mundo, quando você sente realmente o empreendedor dentro de você, você vê que você não vai conseguir dar certo se você não aceitar risco. Isso é Verdade. uma visão importante, né? Que você não É. precisa você não precisa das 10 mil horas para você começar a fazer alguma coisa e ser bom em algo. Você pode ser bom em algo se você se focar naquilo que você está fazendo, né? O suficiente. Não adianta você querer abraçar o mundo, você não vai ser especialista em tudo, né? Então, Uhum, hoje, para mim, isso veio para o mundo do nicho, né? Que você falou uhum, bastante no curso, de a gente escolher um nicho para se diferenciar. Então, isso para mim caiu uhum, uma ficha muito grande, porque a gente também tem que ter coragem para você falar, eu vou falar não para aquele cliente que me toma muito tempo, que a rentabilidade é baixa, para conseguir focar realmente e ter um comercial que me traga aquele que me dá uma rentabilidade maior, que valoriza o uhum. trabalho e que eu gero valor. E hoje, Isso aí, na sua visão, essa a decisão mais acertada. sem sombra de dúvidas, Sem né? Sem sombra de sombra de dúvidas, né? E foi difícil para você, por exemplo, quando você fez aquela análise lá, que você falou, ó, não vou mais atender cliente pessoa física, sabe? Porque dava muito volume, você falou Pareto e tal. É difícil tomar decisão assim, de cortar, dizer não? Como é que você faz para lidar com isso? Como é que foi? Seja com esses clientes, com nicho. Eu acho que são fases do negócio, né, Ronald? Eu costumo dizer assim, a gente tem a fase lá, se falasse na cadeia de investimento, a gente fala que tem os 3 Fs, né, da empresa, que Friends, Family, Fools, né? Você tem os amigos que investem em você, um amigo que investiu, a família, ou um E os topo, né? Aquele bobos. cara que acha que você é o cara e bota dinheiro em você, né? Certo. Então, aí você começa o negócio, aí vem o capital seed, você já começa a ter que ter uma coisa, que essa é a parte de investimento seed da empresa. A gente passa por isso aqui no Brasil, né? E é muito difícil, muito pesado. Então, eu acho que a pessoa primeiro ela escolhe. Eu posso abrir um negócio, mas eu estou empregado. Então a primeira dúvida é essa: quando que eu largo minha empresa, o meu emprego, para assumir a empresa e focar? A grande resposta é assim: enquanto você não parar, você não vai sentir que você precisa, que você precisa correr atrás e vai postergar, postergar, postergar. Aí vão tomar decisão por você. Você vai perder o emprego, aí você fala, bom, agora a empresa estava mais ou menos, então eu vou dar foco nela. E aí ela vai crescer. Aí vai chegar no nível que você vai começar a ver decisões desse tipo, né? No começo você pega tudo. Que apareceu para colocar site, você faz site, apareceu para você desenvolver sistema, você arruma alguém, Aham, apareceu para aham. fazer, você faz. Então você é o cara que faz tudo, né? E vai pegar clientes diferentes em cada coisa, não vai especializar em nada, não vai parar para pensar em processo. Aí você chega uma hora que você começa a falar, gente, eu tô que nem inspetor bugiganga, né? Aquele negócio que você faz tudo. Então, você não especializa, você não quer processo. Vai chegar uma hora que você começa a complicar. Eu falo que é o marco a gente fala marco dos 7 funcionários para a gente foi. Quando chegou em 7 funcionários, até 10 ainda a gente levava, porque tinha esse background meu ainda de processo e tudo mais. Depois já começou a virar uma pandemia, né? Então precisava Uhum. parar para fazer processo. Nessa hora você tem que tomar decisões. Então, vem desse tipo de coisa. Cara, tem esse cliente aqui que é aquele negócio. Costumo dizer assim, o cliente pequeno ou pessoa física, cada um é um dono. Então, assim, você atender o médio com 100 funcionários é um dono, Certo, né? Você vai atender um médio com 2, 3 donos, tá? Vamos falar, uma empresa de 50 funcionários tem um dono. Você vai certo. atender aquela com um funcionário, é um dono. A carga de Uhum. lidar com o dono não muda. O cara tá. E o tamanho Hum. dele é assim: eu sou pequeno, eu tô te pagando 500, para ele 500, vamos dizer que é 1% do faturamento no anual. Uhum. O grande está te pagando 10 mil e não é nem 1% do faturamento. Então, às Uhum. vezes, você começa a ver a carga de peso, de responsabilidade, de cobrança do cara que quer aquele negócio para você. Ela te consome de uma forma que, às vezes, você para olhar e fala: olha, o que me consome aqui não paga, né? Não Uhum. vale a pena. Então, você começa a selecionar aquele cliente que você gera mais valor. Eu costumo dizer assim: não é selecionar o Sensacional. cliente que não é tirar o cliente chato, porque não existe cliente chato. É você olhar e falar assim: onde eu entrego mais valor? Porque onde você entrega mais valor, o cliente está mais satisfeito, né? Com Onde você certeza. entrega mais valor, normalmente é aquele que a cobrança ela é mais equilibrada. Você consegue equilibrar a cobrança que o cliente tem em cima de você. Aí você vai achar o teu cliente num perfil que você fala, esse perfil aqui é um perfil bacana para a gente trabalhar, né? E aí é natural eu falo até demitir cliente, né? Mas não é bem assim. Mas acaba acontecendo. Você fala para o cliente, fala, olha, para eu continuar te atendendo da forma que você quer,
eu vou ter que subir a escala, porque as minhas horas são limitadas. E você não quer ser atendido pelo técnico júnior. Acabou de Uhum, começar. Então, fica aquela dificuldade. Aí tem cliente que entende, tem cliente que fala, não, eu vou pagar mais para você continuar me atender. E também depois vai chegar uhum, uma hora que você fala, bom, agora não dá mesmo você pagando mais. Mas aí a tua empresa uhum. vai para o patamar depois, que você já realmente começa a contratar pessoas maiores, melhores, embaixo de você, que Sim, sim, conseguem sim. começar a assumir essa carga desses clientes que estão nesse nível. Aí você joga as Sim. tuas horas para coisas que são mais importantes para a empresa. Então, Sensacional. é uma escala, né? A gente vai escalando o negócio dessa forma. E aí a gente chega nessa fase que é a fase cinzenta, que é aquela do tipo, para eu botar dinheiro no bolso eu tenho que reduzir, e para eu passar dessa neblina eu tenho que botar dinheiro. E aí é a fase que a gente fala, e aí não tô falando não é só empresa de TI, né? Essa é a fase que curso de Isso é negócio, né? administração, é geral, que é aquela que Geral. você estacionou. Você já está pagando as contas, você já tem um salário, seu padrão ali tá legal, e aí só que você não põe mais dinheiro no bolso. Então, aí tem empresário que começa a tirar muito dinheiro da empresa, então a empresa começa a se endividar, e aí acaba baixando por consequência. E tem aquele que está administrando direitinho o valor, que ele fala, cara, ou eu boto dinheiro agora, ou seja, eu vou pro negativo de novo, para conseguir dar escala, que é aquela decisão difícil, porque, por exemplo, você vê a Bug, a gente nunca teve área de vendas. A gente nunca teve um vendedor interno. Uhum. Teve tentativas, né, de colocar alguém que quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas nunca foi uma coisa estruturada. Porque É. os sócios não são background de venda. Então, o que a gente fazia? Contatei, a mesma empresa de TI, né? Você aprende rápido, você é self-learner, você é autodidata. Então, quando você contratar alguém, você pensa o quê? Missão dada, missão cumprida. Então, você fala, você vai vender? Vai, não gostou, e larga, né? Aham, E aí depois você vai descobrir, depois de 6 meses, que não tá vendendo, a pessoa sempre tem uma é. É. desculpa, e é aquela que ela abraça. A pessoa não te entrega aquilo, e aí eu tô falando mal de empresário de TI, porque eu tenho muitos amigos que têm empresa de TI que são assim, né? Mas a Uhum. pessoa me ajuda naquilo, ela mais ajuda em outra coisa. Só quer dizer, a pessoa não vai para venda, ela acaba te ajudando em outras coisas. A gente teve uns 4 vendedores que virou outro funcionário interno. Tipo, começou com Aham. querendo ser venda, vendia nada, mas me ajudava com o projeto depois. Então, porque a gente sabia escolher característica, mas a gente não sabia montar um É, processo claro de vendas para que se sim, cobrasse aquilo, para que se acompanhasse, para que se tivesse gestão em cima desse processo. com Que é o certeza. que tá mudando a pandemia comigo agora, né? Com você lá, com o curso e tudo. Sim. Agora, Wellington, quem é que fazia as vendas da sua empresa? Antes, né? Quando você contratou esses vendedores e antes mesmo. Quem sempre fez a venda na sua empresa? Então, eu costumo dizer assim, a gente entrava lá para atender um servidor. Certo. E já tinha esse background de conversar com o cliente, mas nunca a ideia era vender. Hum. A ideia era, e aí, o que mais você tem e tal? E no final você mostrava conhecimento e o cara falava, eu tô com esse projeto aqui dentro. Você não faz isso Ah, também? Eu entendi. faço. Então, sempre foi indireto. Tanto que eu digo que a gente Entendi. nunca teve venda e que eu não sou vendedor, que nem isso aqui. Hoje eu sei que isso é venda, né? Na verdade, Sim, sim. você acaba fazendo um processo comercial, mas a ideia quando entrava lá era, na verdade, era do técnico. Você estava numa empresa com uma estrutura maior, pô, que legal, esse software de backup funciona. Pô, mas essa máquina aí, você está mexendo com cluster já. A gente, na verdade, estava querendo ver o ambiente, né? Aham, E nesse aham, bate-papo pareciam os projetos. E aí o cliente já aham. gostava, e aí entrava no relacionamento, e aí acabava vendendo o contrato depois para a parte quando você começar a tomar um café, e aí conversar com o Sim, cara de negócio, e aí vinha, pô, você toma conta da TI, aí a gente pegava e entrava com o projeto. A venda era feita por nós, quem atendia, não era um ou outro. Eu fazia, até os meus funcionários que estavam lá, na verdade, sim, hoje eu sim. sei que eles acabavam gerando comercialmente oportunidades. Nós não tínhamos um Entendi. processo de venda. Então era, o cliente estava fazendo um projeto tal, falou para mim que estava fazendo um projeto tal, e ele pediu um orçamento. Aí a Uhum, gente ia entendi. lá, entendia o que, que era e passava. Então sempre foi indireto. A venda sempre foi Entendi, indireta. entendi. Sempre acontecia, né? Porque muita relação com o fornecedor, o cliente ele recebe o fornecedor e se o fornecedor ali, o técnico, o consultor que está atendendo, demonstra que tem conhecimento, o cliente ele vai falar mesmo de tecnologia, vai falar dos projetos e tal. E aí, como um consultor seu está lá e ele sabe de outros projetos, ele levava interno e aí vocês falavam, tem esse projeto aqui, ia lá e falava com o cliente. Sensacional, a estratégia, entendi. E aí? E o que aconteceu depois? E como é que você me conheceu? Então, aí o que acontece? Né? A gente começou, assim, a gente sempre ficou claro pra gente que a gente precisava parar uma hora e ver a parte comercial. Que não adiantava mais porque a gente tá que nem Siri. Certo. Essa é Mas uma parte por que quê? realmente. Por que sempre ficou claro? Assim, o que você pensava? O que... Eu queria entender isso. Assim, O que você achava que tinha que fazer? O que passava na sua cabeça? a gente cresceu
né? Cresceu o número de funcionários, entramos naquela zona cinza, fizemos aí começamos a falar, temos que parar para fazer a parte de planejamento estratégico mesmo. Porque até então sempre assim, era uma coisa muito tava na cabeça, né? Uma coisa do dia a dia, a gente já sempre fala de planejamento com o cliente, então a coisa ia andando de uma forma planejada, mas não com processo definido. Então a gente instituiu o processo de planejamento. Você tinha quantos funcionários mais ou menos nessa época aí, você lembra? 35. 35 funcionários? 35. Tá. 35 funcionários e a gente cresceu pra caramba, hein? Foi pouca Sem coisa. vendedor. Sem vendedor. Tá. 35 funcionários. Aí você falou, vamos lá, vamos entrar na época cinzenta, que a gente precisa crescer mais. Vamos planejar. A gente entrou, na verdade, porque aí você estabiliza e aí você começa a fazer o quê? Você não cresce mais, você fica parado. Eu falo que você fica que nem Siri, você anda pro lado. Você ganha um cliente, perde o outro, né? E pegou um projeto, mas não replica. Então, você começa a ficar o quê? Esperando o cliente bater na porta. Perfeito, entendi. E assim, eu estou resumindo, né? Porque nesse processo a gente teve atendimento nacional, criamos uma equipe para atender o Brasil inteiro e outras coisas que foram aparecendo. Então, a gente criou 2 unidades lá dentro. Uma era focada na parte de IBM, servidores, essas coisas todas, e uma era focada, a gente chama de General Business, que é o SMB. Tá. Né? Só que aí foi um erro estratégico, porque eu matei a minha entrada comercial, porque como eu comecei a atender eu criei uma divisão que era técnica para atender clientes que vinham nessa hora, a gente instituiu um código de ética. Então, se tinha um parceiro lá dentro, então olha só a palavra, entendi. a empresa de TI virou parceiro, eu não posso atender. Então, comercialmente, eu matei a entrada comercial da empresa. Sim. Porque eu comecei a direcionar ela para projetos, mas eu matei aquela que me trazia a venda de entrar lá, de falar direto com o cliente, de propor outras coisas, de pegar contratos. Entendi. Né? Então, essa hora a gente começou a andar de lado. Aí a gente parou, falou, olha, foi uma estratégia, foi muito boa na época, a gente faturou bem na época, só que a gente precisa revisar isso daí tudo. Certo. E a gente já estava com um pessoal administrativo grande, minha sociedade administrativa já estava com muita planilha ainda, muita coisa desse tipo, então, vamos modernizar, vamos colocar um RP diferente, vamos acabar com a planilha. A gente chamou uma consultoria para ajudar na parte prática ali com ela, que o negócio de santo de casa não faz milagre. Cada curso que eu fazia, eu trazia uma forma diferente de calcular custo e não sei o que, ela ficou louca. Eu falei, vamos pro básico, então esquece o que eu te falo, vamos padrãozinho livre de administração. Peguei alguém e falei, cara, implanta o beabá ali de Sebrae ali, senta do lado dela, põe para rodar, eu não quero saber. Senão não vai sair. Eu sendo o consultor para fazer, não vai sair. E aí saiu, né? Claro, saiu. Então, e plantou. Eu falei, eu só quero esses números. Eu não quero saber como é que você vai fazer. Então, me entrega os números, acabou. E aí, ela tirou uma carga muito grande dela, né? Ela sempre falou sobre isso, que a carga era muito pesada de número, e cada vez que eu pedia coisa diferente. Então, a gente conseguiu estabilizar a parte do que rola por trás do back-office. Isso começou a dar números, a gente começou a ver números de uma forma diferente, né? Mais organizada. Separar as áreas, começar a olhar a lucratividade por área. Então, a gente amadureceu aí administrativamente, estrategicamente a empresa nesse período. E aí a gente falou, olha, vendas. E aí eu comecei a pegar benchmark nos próprios clientes. Então, a próprio nível estratégico que a gente conversava, você começava a ver o percentual da área comercial dos clientes, sempre era assim, 20% pelo menos. Os que cresciam, você diz 20% era 2 funcionários? 2 funcionários, por exemplo, a empresa, você diz 20% do quê? 2 funcionários? Por exemplo, uma empresa que tem 30 funcionários seriam 20% no comercial? Não, o investimento. Você colocar quanto que elas colocam ali, despesa, investimento, aquela coisa toda. Tá. Então, quando eu comecei a ver até por benchmark dos meus clientes, no que crescia 2 dígitos, você via que estava com um investimento de 30% do investimento que era feito para rodar a empresa, era comercial, entre pessoas, entre software, entre projetos, entre tudo isso aí, era comercial. O nosso não tinha nada, né? Absolutamente nada. Entendi. Então, não tinha ad, não tinha vendedor. Esse benchmark você fez com todos os seus clientes de N nichos. Não só nichos. Não foi nem um benchmark muito padronizado, não, Ronald. Foi assim, quantos por cento de faturamento você gasta aí com a área comercial? Entendi. Não sei. Pô, a gente tem acesso ao RP, tá lá com ele. Pô, vamos levantar aí, vamos ter uma ideia? Aí olha lá, nossa, eu tô gastando muito com o comercial. Eu falei, não, rapaz. Aí eu falava com os clientes, pelo que eu tô vendo, as que crescem 2 dígitos, tá investindo pelo menos acima de 25% do faturamento em cima disso aí. Então, na verdade, eu falei para eles, é o contrário. Eu tô, por exemplo, parado, então eu preciso começar a investir alguma coisa nisso. Então, a gente chegou a contratar uma consultoria, porque aí, nesse período todo, eu sempre estudei inbound, outbound, marketing, então, acompanho RD.
resultados digitais desde que começou. Então, sempre... eu falo que eu sou... Você é autodidata, né? Você sempre estudou muito, né? Também. eu Você sou tem bastante viciado em estudar. conhecimento técnico. Você tem conhecimento técnico. Pô, cara, você desenvolveu um aplicativo para recuperar dados de HD escangalhado com uma partição NTFS em 1900 e pouco, sinal que você tem conhecimento, né? A gente vai rascunhando, né? E você é consultor, você fala de negócios, você chega nos clientes e fala, olha, como é que está a sua área? Você ajudou no ICQ aquele seu cliente a fazer o planejamento estratégico da empresa dele. Enfim, ou seja, então você sempre teve esse conhecimento e, de repente, a ficha começou a cair. Eu preciso, então, olhar esse comercial. E aí? Aí a gente contratou, eu queria ir para o inbound, porque eu falei, cara, esse negócio de vendedor comigo não deu certo até hoje, vamos tentar o inbound. A gente contratou uma consultoria que a ideia da consultoria era montar uma área de inbound e outbound. Então, e foi uma proposta muito legal, porque a ideia era assim, você vai pegar 2 estagiários de curso tal, que eu vou te ajudar a contratar, eu vou treinar esses 2 no processo, um a gente vai treinar para essa parte, o outro para outra, aí você precisa desenvolver mais texto, você vai contratar no Orkana. Então, era um sisteminha bem voltado para o meu tamanho de empresa, né? Peraí, isso foi uma recomendação da consultoria. É Oi? isso? Isso que você está me falando foi uma recomendação da consultoria? Não, foi um trabalho da consultoria, de Foi um criar isso. trabalho. Ah, tá. Então tá. Isso. A consultoria foi contratada para criar isso. E para quem não sabe, explica a diferença de inbound ou outbound. Se quiser, eu explico. Basicamente, tentando facilitar assim, o inbound você trabalha o seu jardim para as borboletas virem, né? E o E o outbound. outbound você sai com a sacola para catar a borboleta na ponta. Então, resumindo, é isso, né? Você Ainda- cria conteúdo para trazer o cara para o topo do funil, descer para o meio, chegar na compra. É você fazer um trabalho de conteúdo, de convencimento, entendendo a jornada de compra do cliente, para que ele pegue o telefone e te ligue. Esse é o inbound. Né? O outbound é qualquer coisa no meio do caminho que você pega o telefone e liga para ele. Isso. Esse seria... Tá bom, tá explicado. Mas vamos lá. E aí, a consultoria foi contratada para fazer, então, o inbound e o outbound, é isso? Ela ia fazer um processo que ela ia montar as 2 coisas, tá? Então, ia ter alguém fazendo um trabalho de inbound, que depois ia ser a longo prazo, e ela ia treinar alguém para me fazer o processo de outbound. Tá. Eu até Isso acredito foi que em se que for... ano? Você lembra? Eu sei que você é ruim de data, mas você consegue lembrar se foi 2016, 17, 18, 2019? Você lembra? Foi 2018. 2018, 2 anos 2018. atrás, tá bom. E era para ser um trabalho de 3 meses, virou 6, virou 9, virou 12, tava no... Aí eu falei, cara, corta porque não adianta. Por que eu fiz? Eu deleguei. Então, é outra lição que você também falou, né? Se não tiver o dono encabeçando, não vai funcionar. Então, eu sempre fugi do comercial, sempre fugi disso aqui, sempre fugi do marketing, sempre fugi disso tudo. Então, porque não é a minha coisa. Eu gosto assim, trouxe o cliente na mesa, e o cliente tem uma necessidade, eu não quero nem saber o budget, ele tem uma necessidade, eu vou explicar o que ele precisa, só o que ele precisa, nada mais. A gente só fala o que a gente conhece, ele sente segurança, ele compra. Se ele tem budget, ele compra. Se não tem, legal, ele aprendeu, usa aquilo, faz com outra empresa menorzinha, pelo menos ele levou conhecimento. Esse sempre foi a nossa estratégia, sempre, não é nem estratégia, sempre a gente agiu dessa forma. Entendi. Então, eu falava, abre a porta, só que abrir porta, cara, pegar telefone, eu até fui na barriga, fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. E eu dei aula a vida inteira, né? Dei aula a vida inteira. Mas pra mim, eu fui na barriga toda vez. Então... Mas, cara, a live aqui tá de boa, Wellington. Porque eu não tô vendo quem tá vendo, quem não tá vendo. É bom isso aqui do jeito aqui. Fica mais tranquilo. Você tá compartilhando aí. Mas fala. Não, então foi isso. Aí o que acontece? O erro ali foi o quê? Delegar. E aí acho que o erro da tentativa, sempre da tentativa de montar comercial, foi delegar. Foi não ter alguém que realmente encabece aquilo tudo, que seja um dos sócios da empresa, o dono da empresa, que pelo menos saiba fazer para poder cobrar. Né? Então, essa é a minha sensação de erro pelo curso, por tudo que eu estou vendo hoje, que a gente está fazendo em conjunto aí com você. Eu acredito que essa mudança de paradigma, né, de pegar lá com o Chicão na mentoria de marketing lá, põe a câmera na frente, bota o negócio para rodar, essa coisa de ter o grupo, né? Eu acho muito legal essa ideia do grupo, porque você tem outros empresários de TI que não se veem como concorrentes, na verdade, um ajudando o outro, tem mercado para todo mundo, né? No começo, lembra, no começo da aula, eu até falei para você, avisa que porque o pessoal meio que não estava querendo se expor, aí comecei, veio um atrás, veio o outro, hoje a gente já tá um ajudando o outro lá, né?
E é isso, Ronald. Eu acho que o Não, divisor, mas acho que assim, mas ó, deixa eu te explicar. Essas coisas que você está falando do grupo e tal, isso daí, na verdade, a maioria das pessoas elas nem sabem como funciona, porque é algo que eu não divulgo mesmo, não. Eu só divulgo só quando eu vou abrir a matrícula de inscrição para o programa e tal. E hoje, por exemplo, as matrículas estão fechadas. Então não é algo que eu divulgo. Então, acredito que a maioria nem sabe disso. Entendeu? é. Mas isso depois, quando chegar um momento lá que eu for abrir inscrição de novo, aí eu vou explicar tudo certinho. Mas, ó, eu queria só entender o seguinte: você fez esse trabalho de outbound, de ajustar o comercial, porque você viu que as empresas que crescem investiam no comercial, e aí você fez esse trabalho que durou 3 meses, depois 6 meses, depois 12 meses, e tal, você falou, vamos parar. E aí, como que você me conheceu? Então, sobrou uma pessoa fazendo inbound. Outbound nunca não deu certo, não, e desistimos. Fizemos um trabalho e Certo. desistimos. Aí eu comecei a procurar, porque assim, eu sempre procurava curso, treinamento, a consultoria em si, é sempre aquela coisa assim, você já fez alguém de TI? Você já fez para alguma empresa de Hum. TI? E a gente via que toda vez Você que fazia, perguntava isso? Você perguntava, perguntava isso? perguntava. Ah, e E aí aí? eles só falavam assim, não, eu tenho case de tecnologia, mas o case de tecnologia era SaaS. Então, assim, Entendi. infoproduto, SaaS, é sempre alguma coisa no digital. É, Entendi. serviço de TI, mas ela vende consultoria também, ela vende serviço também. Eu sei, mas não vai funcionar, porque ela vai fazer um funilzinho, que ela dá um trial, o cara entrou no trial, ela já tem uma entrada, e o cara vai lá e fala alguma coisa, já tem uma entrada, é um fluxo muito claro. Agora, a nossa é bater na porta, empresa de infra, principalmente, é o quê? É bater na porta, já tem um cara lá dentro, já tem uma empresa cuidando, já tem o cara, você não sabe se o cara é amigo do dono, se é sobrinho, se é não sei o quê, então é completamente diferente. Completo. Porque E, é e aí, troca, né? Porque né, e eu, todo cliente tem um software de backup, servidor, sempre tem alguma coisa que resolve ali. É troca a empresa de infra. Você tem que trocar, fazer o cliente trocar. Mas, Isso é uma quebra de fala. paradigma também. Por exemplo, hoje a gente mudou o portfólio, eu não troco. Eu até prefiro que tenha alguém É lá bom. dentro. A gente entra com É, outras coisas, né? A gente complementa, a gente mudou o nosso processo, até nesse processo todo a gente mudou, a gente complementa os parceiros de TI. Então, é parceiro mesmo. sim. O que Mas vamos acontece? lá. Aí Aí eu como é que você me procurava conheceu? alguém que tivesse experiência. Não Certo. tinha. Acho que de tanto fazer as pesquisas, aí pontuou as palavras-chave e caiu um anúncio seu que era para empresários de TI. E aí, tanto que foi aquele começo nosso. Tá. Aí eu E achei você, falei, rapaz, ele tá falando para TI, né? Ele tá falando alguém é. para TI, tem experiência com empresas de TI. Então era uma coisa que eu sempre procurei. Todas as vezes que eu fechei, tentei fazer alguma coisa, sempre era genérico. Aí eu falei, pô, Ah, tem isso? Tem alguém especializado em TI, pelo amor de Deus, que vai fazer venda de uhum, TI? Então, esse foi o divisor. Mas eu fiquei na dúvida, eu não te conhecia há muito tempo, não acompanhava. Então, sim. lembra que eu falei para você? Eu fui no WhatsApp e falei para você, Ronald, como é que funciona? Aí você explicou, eu falei, tá, mas eu queria consultoria. Eu lembro disso. Aí, porque eu já tinha preenchido já para fechar. Aí você, na verdade, Certo. aí a gente tinha falado do Instagram, aí você me ligou para falar, por que você não fechou? Aí eu Ah, falei, pô, eu tô com dúvida ainda como é que funcionaria, e eu queria comprar a consultoria, porque eu falei, não dá tempo. Mais um e tal. entendi. Aí Você você queria falou, olha, pagar Wellington, mais caro pela consultoria, inclusive, né? eu ia pagar mais caro. Aí você Ah, mesmo falou, eu achei que aí você fechou, porque você falou assim, ó, faz o seguinte, velho, às vezes tem uma maturidade, você vai ter que passar por uma maturidade, e eu tenho certeza que o curso vai ajudar você a ganhar essa maturidade. Então, você faz o curso. Se você sentir a necessidade de realmente complementar com a consultoria, a gente senta e conversa. E aí, o que eu gastei no curso, ele falou que ia me dar o desconto. Então, eu falei, bom, então é uma antecipação, sim. né? E aí, por fim, que eu falei, eu queria fazer o upselling, você falou, não precisa, vamos fazer isso aqui que o curso vai dar certo, você confiava no produto. E aí, eu Hum. falei, tá bom, tô fechando, fechamos. E Aí, aí, quando como é que começou o foi? curso, Porque você é uma pessoa que já estudou, já tinha passado por uma experiência. Ainda mais com consultoria que fez inbound e outbound. Quando você fechou o curso, como é que foi? Você lembra de se você estava assim meio cético ou meio querendo avaliar, será que é mais do mesmo? Isso passou pela sua cabeça ou não passou? passou. Foi a primeira vez que eu pensei assim, eu tenho 7 dias. Então, eu preciso comer esse negócio 7 dias e ver o que faz. Tanto que eu fui o primeiro a terminar o curso, lembra? Ah, nem Eu fui, lembro disso. eu Tá fui bom. primeiro a mandar o resumo, porque o que, que eu fiz? Eu assisto os vídeos em 2x. Certo. Eu já faço isso há muitos anos. Então, o que acontece? Eu tenho, você vai treinando, de novo, treino, então eu absorvo. E aí eu consegui fazer rapidinho. Então, menos de 7 dias eu já tinha feito o negócio inteiro. Falei, e já fui rabiscando, fazendo aquela coisa toda. E aí eu falei, pô, a parte de venda, falei, show, show de bola, o conteúdo tá lá. Aí foi quando a gente conversou da parte de, tá, mas como é que eu trago o cliente?
porque eu já não tinha, minha dificuldade não era tão grande em fechar, porque eu já, Uhum. não é a metodologia, mas assim, eu não tenho lead. Sim, sim, Então, sim. eu não sei nem avaliar se eu ia aumentar ou se não ia aumentar usando a metodologia. Para ser bem sincero, era Uhum. isso. Aí, o que aconteceu? Foi que a gente conversou e você falou, olha, a gente vai começar agora que você fez aquela pesquisa e todo mundo estava falando muito dessa questão de inbound. Eu achei que a gente, na verdade, ganhou de graça um plus, porque foi um bônus, né? Acabou vindo, porque a questão do Leandro e do Chicão lá, eu acho que sim, atendeu a necessidade de 99,9% das pessoas ali. E aí a gente Uhum. entrou de fato na questão de montar a máquina de vendas, né? De Uhum. começar a correr atrás disso tudo, fazer isso tudo funcionar. E o legal é a troca de experiência, aquela do, já tem o cara fazendo propaganda de vender Wi-Fi, então eu não vou fazer isso aí agora, eu também vendo, mas não vou fazer agora. Tem Sim, outro falando do suportezinho para tal região, então eu vou mudar o meu. E a gente vai trocando experiência, porque no final que eu falei, a sensação de que você não tem concorrente aqui dentro, você tem um monte de parceiro te ajudando. É um sim, monte de sócio, né? dentro do Um monte de grupo, né? amigo ali. E Wellington, qual resultado você teve? Então, a gente teve um resultado, é o que eu falei, tá até desesperado, né? Eu comprei negócio Uhum. para gravar vídeo, comprei o Diaba 4 aqui, veio um lead qualificado no nosso teste, no nosso primeiro teste lá. Uhum. Aí eu senti de fato que se eu não tivesse feito o curso de fechamento, o closer, eu não teria fechado. Porque teve vários Hum, momentos ali que se fosse eu antes do curso, mandar uma mensagem, o cara não me responder, então deixa quieto, vou cuidar dos clientes que estão aqui dentro, que estão me ligando, estão me pedindo alguma coisa. E aí aquele negócio na cabeça, você vai mudando o mindset. Então, peraí, faz follow-up. Então, botei follow-up. A apresentação, a gente fez um trabalho lá realmente de levantamos coisas que nem o cliente sabia. Até depois ele pediu que a gente fez a proposta para usar lá com eles. Então, uhum. conhecemos o cliente, então usamos todas as técnicas. E aí, quando fechamos, eu falei, fechamos um cliente do zero. Né, veio, que inclusive depois ele virou o 20K, que era para ir para lá, só nesse cliente, já teve upgrade, não cheguei a te falar, mas. Então, Ah. então eu posso dizer que eu cheguei no 20K Mas usando 100%, explica desde a o que é o prospecção até. 20K. Explica o que é o 20K aqui. Tem É o muita gente que não faturamento de sabe. 20 mil, que era o desafio de faturar 20 mil reais por mês, Certo. usando a metodologia. E aí eu estava pensando que era usando a metodologia, assim, 100% do curso, desde a prospecção até. Aí depois a gente Uhum. falou que não era só, assim, se for usar o fechamento também valia. Mas Sim, eu sim. consegui fazer isso só usando a metodologia do curso de ponta a ponta. Foi o lead gerado com as mentorias do Chicão, do Leandro, com o curso seu, com as suas mentorias. Então foi o processo inteiro, deu a venda. E aí depois, quando a gente foi avaliar, A a gente venda fechou de outros. quanto? Esse deu, esse deu 20K, depois com 20 o mil. upgrade com tudo. Que veio completinho. Depois a gente viu que a gente, na verdade, tinha um monte de projeto travado lá Certo. que começou a sair. E Ah. aí a gente olhou que aqueles projetos que estavam saindo, na verdade, assim, pô, a gente. Projetos menores, valores menores, contratos menores, mas aí começou a ficar mais fácil as aprovações. Aí, de fato, a gente validou. Não, então, isso também vem do curso. A mudança da proposta comercial, Hum. a mudança do processo de apresentação, colocar realmente aquela questão do fazer a reunião antes técnica, né, para Entendi. entender. Isso agora está virando meio que natural. Então, aí eu comecei a avaliar, que foi que eu reavaliei e falei, não, Roland, já estourou aqui, porque a gente já está fechando, realmente o curso mudou, né? Aham. Cara, sensacional, Wellington. Cara, muito, muito bacana você compartilhar isso. E assim, 20K, né, cara? E é 20K por mês, não é isso? Esse cliente já passou bem mais que Já isso nos passou, né? últimos. Já fechou Já. outros clientes. E assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Para todos os empresários que estão lá no programa de acompanhamento, no Código Vendas, é que quem vai atribuir a venda à metodologia é o próprio empresário, é ele que vai reconhecer se foi pela metodologia ou se foi por ele. Às vezes o cara ele vendeu e ele acredita que ele já teria vendido de qualquer forma. E eu não entro no mérito, se usou ou não. É a pessoa que vai dizer, entendeu? Se foi para ela ou não, entendeu? Eu Então, diria o seguinte, Ronald, e em por quê? 26 anos, em 26 anos de mercado foi eu não estou 26 anos lá, fiz 17 anos agora lá na empresa. Mas assim, nos 17 anos foi o primeiro cliente que eu fiz uma venda batendo na porta, vamos dizer assim, né? Foi realmente a gente ir Caramba, atrás, que não foi uma indicação ou não foi uma porta aberta por parceria. cara. E o contrato é de quanto tempo? Um ano? Não, a gente, na verdade, assim, Determinado. mínimo 12 meses renovável, mas a gente tem cliente que está comigo há 17, 18, 20 anos lá. Então, Entendi.
a gente não perde. O cliente sempre, porque é gestão, né? Você entra no processo, você acrescenta alguma coisa, então a gente está sempre Nossa, junto lá. cara, sensacional. Se a gente for olhar em inglês, né? Eu trabalhei numa multinacional que era medido por TCV, que era Total Contract Value. Então, por Que hoje é o exemplo, LTV lá, né? Lifetime Value. hoje é o LTV, exatamente. E assim, o vendedor, ele trabalhava e ele tinha lá a meta lá. A minha meta era de 3,2 milhões de euros, mas era de contrato. Então, se eu fechasse um contrato de 100 mil e um contrato de 36 meses, de 100 mil euros, batia. Já batia a minha meta da venda. Por quê? 36 vezes 100 daria 3 milhões e 600. Sim. Entendeu? A medição era do tamanho do tempo total de contrato. Era a maneira que eles mediam lá. Entendeu? Então, se a gente for olhar isso, né? Tá muito bom, né? Tá. A conta é fácil, né? Eu pensei bem assim, falei, pô, pelo preço do curso, se eu vender um contratinho de 500, tá pago, né? Então, Paga. vamos para É. frente. E no final, realmente, dá para fazer. Então, assim, minha experiência dá para fazer. Se você ainda está começando, precisa ganhar maturidade na Uhum. parte comercial, faça. Se você já tem uma empresa aí, não faz não, tá? Porque aí vai ser mais concorrente sabendo, é mais difícil. Vai que eu encontro você aí, você tá usando o mesmo método, eu vou perder o diferencial. Deixa que eu fico na frente, tá? É, mas, Não, mas Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, ó, vou botar o seu aqui no fogo, hein? Você falou que você já havia contratado pessoas para o comercial, mas acabou que nunca deu certo, aí foi indo para outro e tal. E aí, e agora? Você vai mesmo, vai para cima, vai botar alguém aí no comercial, vamos. A vai gente tá, fazer isso? já, a gente já tinha uma pessoa interna que já faz comercial, e meu sócio tá fazendo, a gente tá montando um processo de outbound, e a Certo. gente vai treinar essa pessoa a fazer esse processo de outbound, ainda nem o inbound, né, porque é novidade, você também começou a colocar essa parte do LinkedIn aí Vai entrar pra lá. lá. Então, E vai entrar com o grupo, vai entrar ali dentro do grupo Pro, né? Vai entrar nesse grupo aí novo, né? Essa sim, então, parte. eu acho que bem. Não, a gente fez também aquela live rápida lá de LinkedIn, né? Já Isso também fizemos foi. uma já. Então a gente vai seguir o plano lá do outbound também, não abandonamos o marketing, né? Vamos fazer o inbound, mas é mais difícil, a gente viu que depende do produto, né? Depende muito do produto, É. da localidade. Então, vamos para cima, mano. A gente vai fazer. A gente, na verdade, já tem a gente tinha uma pessoa que a gente tentou fazer vendas, que foi antes de eu comprar o curso, antes da pandemia. Ela ficou 8 meses lá com a gente. Uhum. E aí, aprendendo mesmo, a pessoa que não veio desse mercado, aprendendo ali como é que a coisa funciona. Quando começou, ele conseguiu começar a marcar algumas reuniões, veio crise, veio essas coisas, a gente teve que diminuir, teve cliente que fechou as portas, caiu bastante o faturamento. E aí, até por questão de isolamento, essas coisas todas, a gente não conseguiu mantê-lo. Ah, E aí eu já reativei com ele a questão do treinamento de SDR, para montar realmente o SDR, então, mas uhum. aí com foco mais SDR mesmo, porque aí eu vi que com a metodologia, a parte comercial é melhor que eu, até enquanto eu conseguir ser o closer lá, pode manter Perfeito. comigo. Eu preciso realmente de alguém que faça abertura de porta. Então, a ideia é eu realmente conseguir ser closer até onde eu vou. Eu já tenho o meu sócio, já pode ajudar, tem um outro sócio nosso lá que vai entrar de sócio agora, já entrou de sócio recentemente lá com a gente, que também já tem essa pegada de falar, de conversar essas coisas todas, então eu estou passando a metodologia para eles, para que eles também consigam dividir essa ideia do closer, mas a gente vai manter isso realmente no pessoal que é técnico, porque a gente sente que na hora do fechamento é aquela questão, se você falar realmente o que o cara precisa e que você conhece, ela tem toda a diferença. Mas aí eu vou levando esse SDR junto até ver o nível, né, o tamanho de cliente que vale a pena de continuar. Isso aí é o processo normal, né? Você vai em Perfeito. todos, daqui a pouco você começa a treinar alguém, os menores você deixa, vai para os maiores, enfim, acho que é isso aí. Vamos fazer, vai dar certo. Ótimo, sensacional. Fico muito feliz por você. Eu acho que agora é isso. Você vai entrar na jornada de botar time operacional, comercial para operacionalizar ali os processos, vai contratar esse DR. E é isso, o caminho agora é esse. E eu gostei do que você falou, né? Você vai botar uma pessoa só para fazer a parte de SDR, que é a parte de atração e de outbound, de ir atrás de clientes, né, de prospecção, e quando surgir um cliente que tem interesse, ele encaminha para você e você fecha. Eu acho que essa é a jornada mesmo. Wellington, cara, muito obrigado aí por compartilhar. Eu acho que
Foi muito bom saber como você pensa, compartilhar aí sua história. Às vezes, a gente não sabe, cara, mas às vezes a gente conta uma coisa ou uma situação aqui que você passou, outra pessoa que está escutando, ela pode ouvir e falar, nossa, cara, passei por isso. Ou às vezes você encoraja uma pessoa que, de repente, está numa situação parecida ou está numa situação difícil. Por exemplo, você compartilhou várias coisas da sua história, como, poxa, o teu sócio saiu, levou um cliente, você combinou com ele, o faturamento baixou, e aí você correu atrás. Então, e assim, como que você foi, né, quando você abriu a empresa, você não queria trabalhar mais para ninguém, o seu pensamento, você conversando com seus clientes, vendo lá o que ele vendia, quanto que o cliente investia no comercial. Então, você teve a iniciativa de perguntar, você correu atrás para fazer curso, você falou que você fez curso, depois fez MBA, você fez gestão, acho importante gestão. Então, tudo isso, essa forma de pensar, eu acredito que o sucesso deixa a pista, tá? E você tem uma empresa com mais de 30 funcionários. Hoje você tem quantos funcionários? A gente acabou reduzindo, está em torno de 30 de novo. Né? 30 Chegou a passar e estamos em torno de 30 de novo. E tem muita gente que quer ter 30 funcionários. Tem muita gente que quer ter 30 funcionários. E agora você vai, como você disse, da zona cinza, você vai investir no comercial e tenho certeza que só vai vir coisas boas aí. Você está no caminho certo, cara. Tá bom? E obrigado, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu adorei, cara. Legal. Espero ter ajudado a turma aí a tomar a decisão de investir no comercial. Wellington, muito obrigado. E deixa um recado aqui. Quem quiser te conhecer, às vezes a pessoa que gostou de você, quer trocar uma ideia, quer fazer alguma pergunta sobre gestão, ou sobre alguma coisa que você falou, ou às vezes o cara tem uma empresa lá no Nordeste ou lá no Sul e quer ter um parceiro para atender IBM para ele. Como que a pessoa pode conhecer? Como que ela chega até você para falar alguma coisa? Não pode entrar no site, Bugbusters. Peraí, vamos botar aqui. Ah, não dá. Aí não vai. É Bugbusters, B-U-G, B-U-S-T-U-R-S. Tá. Se procurar meu nome, vai achar também. Teve vários. Fazia aquela questão do olhar digital, então vai acabar me achando no LinkedIn. Mas é linkedin.com/in/W-Watanabe. E também me acha no LinkedIn. Fácil. Pode te mandar mensagem lá. Pode, manda por lá. Lá vai ter os meus dados de contato, é aberto o telefone, já aprendi com você que tem que deixar tudo aberto. Então, o pessoal vai achar o celular, vai achar tudo lá no LinkedIn. E se alguém quiser fazer parceria para fazer atendimento, de repente o cara tem uma empresa, mas ele quer aprender mais sobre gestão, ou quer ter um parceiro, você faz parceria? Você está aberto? Sim, a gente, na verdade, hoje atende muito por parceiro. Foi o que eu te falei, a gente mudou a cabeça e o portfólio para trabalhar em cima de parceria. Então, a gente atende muito empresa de TI hoje. Se for da Tibit, por exemplo, é cliente e parceiro. Caramba! Né? E tem várias pequenas também, porque a gente acaba complementando com alguma coisa. Então, é totalmente aberto a gente a parceria. Na verdade, é um dos focos aí. Aí, viu? Então, tá feito um convite aí, se você tiver interesse, saber como que você pode ter uma parceria, quem sabe, com o Wellington, para executar uma determinada atividade, tá aí. Procura ele lá. Gente, muito obrigado. Wellington, show de bola. Obrigado, cara. Valeu, Ronald.